Você vai conhecer hoje outras alternativas de tratamento para a hérnia de disco. Vocês ligaram, mandaram e-mails pedindo que o Dr. Otaviano Araripe voltasse ao check-up, então, há pedidos, ele está aqui de volta e vamos conversar mais uma vez sobre esse problema que afeta tanto a população, né, doutor? As pessoas sofrem tanto com a hérnia de disco, muitos deixam de trabalhar, não conseguem mais executar as tarefas do dia a dia, muitos não conseguem dormir e existem alternativas para resolver esse problema, não é isso? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. É um prazer novamente estar aqui. Realmente a dor lombar é um problema seríssimo de saúde no mundo inteiro. Nos Estados Unidos são bilhões de dólares perdidos em falta ao trabalho. Bom, mas não vamos falar sobre a hérnia de disco. Da outra vez que eu estive aqui, nós falamos daquela técnica inovadora que é o Spine Jet, que é a retirada do disco com jato d'água, e hoje, mas tem as suas limitações. Por isso nós temos várias técnicas. Hoje nós vamos mostrar o uso da radiofrequência e do ozônio, então, que é uma técnica também de minimamente invasiva e de excelentes resultados. Acabei de fazer agora no hospital da Unimed, um paciente que não tinha posição, dores terríveis, o paciente já saiu andando. Claro que os resultados não são iguais para todas as pessoas, não existe nada 100% na vida, mas é acima de 80%. E lembrando, doutor, que essas técnicas minimamente invasivas são uma tendência no mundo inteiro, né? Hoje são aplicadas em todas as partes do corpo. Vesícula, com uma incisão pequena, 2 tubinhos, a vigia. Mesmo a cirurgia da obesidade já está se fazendo, né, com pequenas incisões. E há 30 anos atrás, nós operávamos um tumor cerebral, tínhamos que abrir quase a metade da cabeça. Hoje é uma incisão muito pequena, devido os exames complementares, como a ressonância, que são exames altamente precisos. Mas eu queria só lembrar aqui ao telespectador, que aqui nós temos uma coluna, e a hérnia de disco é quando ocorre uma doença chamada doença discal, um abaulamento. O disco começa a ficar estufado, e que a ressonância mostra como disco preto. O que seria o disco aqui, doutor? O disco é essa estrutura, que o disco nada mais é do que uma articulação, que fica entre uma vértebra e outra. Isso aqui é o disco. O disco intervertebral, ele fica aqui, ó, entre uma vértebra e outra, e permite que as pessoas tenham um movimento de flexão, lateralização limitadas. Então, a compressão desse disco provoca a hérnia de disco. Com o tempo, né, o desgaste, esse disco vai sofrendo a carga do peso e vai estufando até ele estourar. Quando ele estufa, ele fica abaulado, que é o laudo radiológico, ele bate nas laterais e dói. A dor. E vem a dor. Antigamente, até 6 anos atrás, nós não tínhamos opções. Tínhamos que esperar que esse disco estourasse e depois só fazia a cirurgia convencional, isso com todos os problemas que todos nós conhecemos. Hoje nós fazemos o tratamento precocemente, antes que esse disco estoure, e aliás, fazemos também quando o disco está estourado, usando isso aqui. O interessante é que existem algumas técnicas, né? Dependendo do caso, das indicações. Por exemplo, o Spine Jet, ele não tem indicação no espaço, quer dizer, é difícil fazer no espaço L5 e S1. Então, L3, L4, L2, L3, L3, L4, L4, são os locais preferenciais. Mas se o disco está totalmente estourado, saiu, herniou, extrusou, já não tem indicação do Spine Jet. Então, nós usamos o quê? Radiofrequência. O que é radiofrequência? Ondas de rádio. E aqui nós temos um gerador de radiofrequência. Aqui o aparelho, que é um aparelho americano, muito moderno, é o aparelho de radiofrequência. Como funciona a radiofrequência? A radiofrequência é energia. A técnica é simples. O paciente fica no hospital, internado, no centro cirúrgico. Nós usamos um intensificador de imagem para ver a coluna com precisão. E sempre com anestesia local. Nós colocamos a agulha nessa posição. Essa é a agulha. Que é uma agulha teflonada. Fininha, de vários tamanhos. Nós colocamos aqui, ó. Então ela entra, fica no centro e nós vamos emitir as ondas. Primeiro fazemos testes, né? Ondas de estímulo, ondas que não lesam. Depois que se o paciente não sente nada, então isso é por segurança. Nós emitimos as ondas de lesão, que são ondas mais fortes, essas ondas vão coagular a parte central do disco. Coagular significa o quê?
significa destruir. Quando ele coagula, ele diminui. Então, a radiofrequência, eu vou emitir ondas em vários pontos. A conclusão final é que o disco diminui. Quando eu termino de fazer a coagulação com radiofrequência, eu tiro o eletródio da radiofrequência e vou injetar o ozônio, que é um gás, em que eu produzo na hora, o oxigênio, que é o 2, eu passo pelo gerador de ozônio, e do outro lado eu tiro o O3, que é o ozônio. Injeto, ele vai aumentar a retração do disco e ao mesmo tempo vai bloquear todas as substâncias que produzem dor. Então vamos mostrar aqui enquanto o senhor está falando. É uma técnica que o paciente já sai sem dor. Como aconteceu com o seu paciente de hoje. Incrível, incrível. Vamos mostrar aqui, esse aqui é o aparelho da radiofrequência. Ali nós temos o ozônio, o aparelho de ozônio. Os dois, doutor, eles têm que atuar juntos? Não, um atrás do outro. Não podemos usar primeiro o ozônio, primeiro temos que usar a radiofrequência. Não, sempre os dois no mesmo procedimento. Primeiro a radiofrequência, que é a atuação mecânica, diminui o tamanho. Depois nós ozonizamos, que nós vamos aumentar aquela fibrose de retração e ao mesmo tempo limpar o disco. O ozônio faz bem essa função, que é limpar. E muito seguro, porque ele tem uma vida média de 15 minutos. 15, 20 minutos ele não existe mais. E o radiofrequência também de extrema segurança, porque eu sei exatamente o tamanho da lesão que eu vou provocar. Ele indo para cima, 4 para baixo e 4 para o lado. Essa demonstração aqui, doutor, é de quê? Aqui nós fazemos sempre isso aqui em clara de ovo, para mostrar. Amanda. Então aqui a clara de ouro, como vocês estão vendo. Essa é a agulha da radiofrequência, não é isso, doutor? Isso aqui é o eletródio, ele vai por dentro da agulha. Então, quando ela emite as ondas, olha o que acontece. Ó, já coagulou. E é o que acontece com o disco. É o que acontece, ele vai coagulando. E você vê que a clara é bem transparente. Na hora que emite as ondas, a ponta fica coagulada. E é isso que ocorre com o disco. Okay. De uma maneira muito segura, muito segura. Então a pessoa já vai para casa no mesmo dia? É o mesmo processo do Spine Jet. Terna de manhã, faz a aplicação, volta para o quarto, dorme um pouquinho, come, porque eu uso anestesia local, mas nós temos um anestesista também, que ele faz uma analgesia, só para a pessoa ficar calma. Tem pessoas que são nervosas, né? Então o anestesista está lá para acalmar a pessoa, não é para anestesiar. Ele dorme um pouquinho, se levanta e vai embora, questão de 1 hora, 2 horas no máximo. Só não pode dirigir, porque as drogas, a substância usada para acalmar, tira os reflexos. Então tem que ter uma pessoa para ir buscar e vai levar para casa. Então, são procedimentos, são técnicas que oferecem realmente bons resultados. A pessoa pode se despedir da dor na coluna. Vamos também exagerar. Todo tratamento existe uma estatística. Então, na combinação da radiofrequência com ozônio, nossos resultados excelentes em torno de 80%. Existem 20%, né, que precisam fazer uma complementação. Pode refazer o procedimento? Pode. Quantas vezes? O paciente, depois que faz o primeiro, ele quer fazer porque não sente nada. Né? Então, alguns fazem 2 vezes, outros fazem 3 vezes, mais raramente. E 2% são os pacientes que vão para a cirurgia convencional, depois dessas tentativas. Isso, em medicina, em todas as doenças, existe uma estatística. Mas qualquer técnica que apresenta 80% de excelentes resultados é uma técnica maravilhosa. Essa dor pode voltar? Fica incluído nos 20%. Agora, a pessoa pergunta assim, qual é a complicação? Pouquíssimos casos eu tive de dor de cabeça, uns 4 ou 5 casos, tive uns 3 casos de formigamento na perna, é uma dor chamada dor causálgica temporária, e regrediu. Eu digo sempre o seguinte, que a principal complicação desse tratamento é a pessoa não melhorar muito. Isso aí não está incluído na maioria, porque a maioria repete, 80%. E são muitos casos já aqui em Fortaleza, doutor, que o senhor operou. Eu já estou beirando uns 400 casos já. A grande maioria com sucesso. Já tem, assim, a grande maioria. Os que precisam repetir, eles voltam, né? Os que não voltam, é porque não sentem nada. Já tentei fazer isso no serviço público,
já fiz um projeto da compra do material, eu me propus a fazer esse tratamento lá no IJF, mas até agora nada. Então, os pacientes que eu atendo são pacientes aqui do consultório, pacientes mais diferenciados. O público que tem pouco poder aquisitivo não tem acesso a essas técnicas, porque não existe em hospital público. Mas há um projeto, né, para que isso ocorra. Eu fiz a minha parte. Vamos ver se os outros fazem as outras partes. Ok, doutor Otaviano, muito obrigada pela participação mais uma vez no nosso check-up. Como eu falei, é um assunto que chama muito a atenção, que as pessoas se interessam bastante. Se você tiver mais dúvidas sobre o que você ouviu aqui, pode mandar um e-mail para a gente, checkup@tvdiario.tv.br. Os telefones do doutor Otaviano estão aqui no vídeo. Doutor, até a próxima, então, a gente se vê. Até a próxima.